Boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Agradeço muito, em particular, aos especialistas que estão hoje aqui connosco para nos deixar também o seu contributo naquilo que é a nossa discussão em especialidade dos projetos de lei da residência alternada, e cumprimento quem está aqui presencialmente, a doutora Taíssa Viegas, que é doutorada em Psicologia. Connosco em videoconferência temos a doutora Sofia Marinho, que é investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Nova, e temos também a doutora Anália Torres, que é professora de catedrática de Sociologia no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Às três, agradeço particularmente a disponibilidade quase imediata em trabalhar connosco e nos ajudar também a esta discussão na especialidade. Creio que conhecem a grelha de tempos, portanto dar-vos a palavra para uma intervenção inicial de até 6 minutos, depois haverá uma ronda em que os senhores deputados farão as questões que entenderem e devolver-vos-ei a palavra para encerrarem e responderem àquilo que são as intervenções das senhoras e dos senhores deputados. Portanto, começarei com quem está aqui connosco presencialmente, com a doutora Taíssa Viegas, a quem dou 6 minutos e agradeço novamente para fazer a sua exposição inicial. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar as minhas colegas, neste caso não de mesa, porque não estão presencialmente, mas quem estará ao meu lado. Obviamente também os membros do grupo de trabalho, em particular a deputada Sandra Cunha, pelo convite, e agradecer a oportunidade de poder participar neste processo legislativo. Acredito que hoje o meu principal contributo não será teórico, não é? Já são subejamente conhecidas as vantagens de um exercício conjunto da parentalidade e também os princípios teóricos da vinculação. Eu hoje sinto que é necessário dar voz às crianças, neste caso em particular às crianças que acompanho diariamente no meu consultório e que sinto que são sistematicamente silenciadas pelo sistema jurídico, nomeadamente no Tribunal de Família e Menores. Aquilo que constato na minha prática clínica é que, desde há algum tempo a esta parte, já é dada preferência à situação de residência alternada. A minha grande questão é qual é a avaliação que permite que tal aconteça. Obviamente, quer o regime da residência alternada, quer outro. Aquilo que sinto é que não existem condições, na prática, nos tribunais, para que cada criança constitua, de facto, um caso particular. Onde estão as avaliações? Onde estão os técnicos? Quem avalia a vinculação prévia da criança aos seus progenitores? Fatores de risco. Alguns dos projetos que estão agora em debate falam da exceção da situação de abuso. Quem define o que é abuso? Aquilo que eu constato sistematicamente na minha prática clínica é que continua a ser negligenciado o abuso psicológico, o maltrato psicológico, a manipulação, a violência invisível. Esta continua a passar em claro. Mesmo quando as crianças têm acompanhamento psicológico, e esses relatórios são apresentados ao Tribunal, são sistematicamente menosprezados e desvalorizados. Por vezes com palavras bastante rudes para com os psicólogos que os elaboraram, sendo acusados até de fraude por terem sido contratados por um dos progenitores para produzir aquele relatório. Tudo isto é o que eu tenho conhecimento que se passa nas salas dos tribunais. Preocupa-me também muito um fenómeno que sinto que acontece de forma recorrente, o fenómeno da parentificação. Os nossos tribunais estão a pedir às crianças que cuidem dos seus pais. Estão a pedir às crianças que abdiquem daquilo que sentem que é o melhor para elas em função dos direitos dos pais. Também pergunto onde é que estão os técnicos para avaliar cada caso. Lá está. Aquilo que constato é que os tribunais não estão a trabalhar em parceria com os técnicos. Por vezes há perícias de personalidade, por vezes há avaliações de competências parentais que também, lá está do que é a minha prática clínica, verifico que não são tidos em conta. Outra situação para a qual gostaria de alertar. Não sei se é do conhecimento deste grupo de trabalho, mas as crianças não estão a ser ouvidas individualmente.
e quando o são, apenas na presença do juiz, em seguida são convidadas para repetir tudo o que disseram em privado na frente dos progenitores. Sim. As crianças sentem-se traídas, obviamente, com esta situação, não é? Nós, muitas vezes, e falando de pacientes que acompanho, quando são preparados para estas audiências no sentido de dizerem a verdade, é-lhes dito que estarão sozinhos. Como é que estas crianças se sentem quando depois têm que repetir tudo isto na frente dos progenitores? Traídas, angustiadas, em pânico. As crianças não são responsáveis pela felicidade dos pais. É com preocupação que partilho convosco tudo isto, aquilo que lá está, que verifico que tem vindo a acontecer no Tribunal de Família e Menores. O que é que estamos a legislar, não é? O que é que os senhores deputados estão a legislar? Estão a legislar sobre direitos dos pais, sobre a igualdade de género, ou estamos a legislar sobre os direitos das crianças? Sobre criar condições efetivas no sistema jurídico para avaliações isentas, cuidadosas, para que se verifique a história de vida de cada criança, para que se perceba de facto que relação é que esta tem vindo a construir com os seus familiares. O que sinto é que a regulação das responsabilidades parentais é sobre os direitos das crianças. É um direito da criança crescer feliz e em segurança. E cabe ao sistema jurídico dar-lhes voz para que, de facto, esta seja uma realidade das crianças e jovens portugueses. Penso que consegui resumir. O mais importante, obrigada pela atenção. Obrigada, doutora Taissa, também pela objetividade e clareza com que nos expôs aqui a sua intervenção. E eu passo então às nossas convidadas que estão por videoconferência. Começaria pela doutora Sofia Marinho, cujos cumprimentos renovo, e dar-lhe então a palavra para, em 6 minutos, enfim, em função de estar à distância, eu se calhar alertá-la porque não consegue acompanhar aqui o nosso cronómetro, mas dentro daquilo que é a nossa tolerância habitual, dar-lhe aí a palavra para, em 6 minutos, doutora Sofia. Não estamos a ver, não sei se... agora sim, doutora Sofia, cumprimentámo-la, agora sim já a conseguimos ver e, portanto, em 6 minutos damos a palavra à doutora Sofia para fazer a intervenção inicial. Tem a palavra, doutora. Muito obrigada e muito boa tarde. Eu começo por agradecer o convite que me foi endereçado para estar presente nesta audiência conjunta e por cumprimentar as colegas e os membros da Comissão. É com muito gosto que trago um contributo sociológico para esta iniciativa que saúdo. Trata-se de um passo muito significativo, dada a importância da legislação para os processos de legitimação e promoção dos novos valores, normas e práticas sociais de parentalidade partilhada. E da associação desta ao superior de interesse da criança, seja na vigência da conjugalidade, seja após a dissolução desta. Por isso, esta alteração legislativa terá impacto não só nos casos que vão a tribunal, mas também em todos os outros que são resolvidos nas conservatórias, pois o acordo dos pais é o fruto de uma negociação em que a lei é o farol orientador do que é considerado melhor para a criança. O foco da minha intervenção é a ligação estreita entre a parentalidade partilhada e o superior interesse da criança, pois só a proteção legal desta relação o concretiza cabalmente. Assim, em primeiro lugar, louvo os projetos de lei que não só privilegiam a parentalidade partilhada, como propõem que a concretização deste superior interesse da criança não dependa do acordo dos pais. Em segundo lugar, quero dizer que é preciso ir um pouco mais longe neste propósito, de forma a ser possível pensar a parentalidade partilhada como um elemento fulcral dos direitos da criança, em particular o direito desta à igualdade, um valor e norma que nos dias de hoje continua a ser apenas associado ao mundo dos adultos. Por isso é fulcral garantir, por via legislativa, que lá está, o igual acesso de todas as crianças à constância do envolvimento parental de mães e pais na sua vida cotidiana após separação parental, bem como a crescer em quadros sociais e de relacionamento familiar pautados pela igualdade entre sexos e a ligação entre gerações no apoio e prestação de cuidados a crianças e jovens, algo que a residência alternada promove. Nesta ótica, é ainda importante que tanto filhas como filhos constem na letra da lei.
Em terceiro lugar, gostaria de chamar a atenção para os benefícios da conciliação entre os dois regimes de residência da criança. É preciso que ambos sirvam o mesmo propósito de salvaguardar o superior interesse desta por via da igualdade, dando a todas as crianças a oportunidade de acederem não só ao envolvimento parental de ambos os progenitores, mas também à constância e presença equitativa deste nos diferentes momentos do seu cotidiano. Assim, por um lado, é importante relembrar que a residência alternada pode ser simétrica ou assimétrica, tendo uma flexibilidade temporal que vai de 33% a 50% por noites no mês, o que permite acomodar as mais variadas circunstâncias das crianças e de conciliação trabalho-família de mães e pais. Por outro lado, quando as circunstâncias familiares da criança impossibilitam a residência alternada, é muito importante garantir que não são afastadas de um dos progenitores por via do unilateralismo do regime de residência única com contacto. Este afastamento anda de braço dado com os incumprimentos no pagamento da pensão de alimentos e ambos criam vulnerabilidades bem conhecidas e atribuídas pela investigação científica às dinâmicas da residência única. Importa, então, preveni-las através de melhoramentos neste regime. Para o efeito, é preciso salvaguardar que o tempo de contacto das crianças com o progenitor não residente é composto por noites e por períodos suficientemente longos para que estas possam ser cuidadas e apoiadas nas várias esferas da sua vida por mães e pais. Neste quadro, salvo em situações em que é preciso proteger a criança, não faz sentido continuar com modelos de contacto parental sem pernoitas, como o de 2 tardes de sábado por mês, e o de pernoitas muito reduzidas, como de 1 a 2 pernoitas cada 15 dias. Mesmo que tais modelos de contacto sejam fruto do acordo entre mães e pais, não salvaguardam de superior interesse da criança. Na verdade, os chamados direitos de visita na lei deveriam ser concebidos como o direito da criança a manter o envolvimento parental de ambos os progenitores. Mas convenhamos que é impossível garantir tal direito se esta não pernoita na casa do pai ou mãe não residente ou se pernoita apenas 2 a 4 vezes por mês. Acresce que, salvo em situações de proteção da criança, também não faz sentido sujeitar a parentalidade não residente às orientações educativas e de cuidado da parentalidade residente, pois esta é uma forma de menorizar a parentalidade de um dos progenitores, seja aos olhos da criança, seja socialmente, o que potencia desavenças entre mães e pais. Assim, nas situações em que a residência alternada não é apropriada, caberá então aplicar amplamente os regimes de contacto mais longos, como o de 6 e 8 pernoitas por mês. Em quarto e último lugar, algumas palavras sobre o que tem sido o foco destas audiências: a proteção da criança em situação de maus tratos. É realmente muito importante ter em conta as dimensões problemáticas dos relacionamentos e práticas parentais e garantir o bem-estar de todas as crianças afetadas por estas situações. Mas é preciso não esquecer que a necessidade de proteger a criança de situações de maus tratos, nos quais se incluem a violência relacional, a negligência, o abuso e até o abandono parental, uma forma de maltrato que parece ter ficado esquecida, se tornou premente justamente no quadro da residência única. Como mostra a investigação das últimas décadas, há longa data que estas situações proliferam neste regime, pois este é reprodutor de modelos de desigualdade na família. Por isso, a necessidade de proteção da criança deve ser equacionada em todas as situações de regulação das responsabilidades parentais que se apresentam ao Tribunal, e não apenas na aplicação da residência alternada. Mas, se não há dúvidas quanto ao afastamento de um pai agressor, abusador ou negligente, é preciso ter mais cautela quando se defende que, a priori, o melhor para as crianças é ficar e viver com a mãe. Na verdade, para proteger a criança é preciso verificar se a mãe é também agressora, abusadora ou negligente e ainda, se após ter vivido os horrores da violência e do abuso precisa de ajuda psicológica ou de outra ordem para poder cuidar e apoiar as suas crianças, também elas vítimas com necessidades especiais. Por isso, estes fatores devem ser também averiguados pelo Tribunal. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sofia Marinho, também pelo escrupuloso cumprimento do tempo e pela exposição que nos trouxe. E eu daria então a palavra para encerrarmos esta primeira ronda à doutora Anália Torres, que também está connosco por videoconferência, a quem novamente cumprimento e agradeço a disponibilidade para trabalhar em conjunto com o nosso grupo de trabalho um projeto único sobre este tema da residência alternada. Portanto, doutora Anália, cumprimento-a e ainda não a estamos a ver, não sei se está connosco. Muito bem, agora já a vemos. E, portanto, dou-lhe a palavra para em 6 minutos fazer em sua intervenção inicial. Tem a palavra, doutora. Muito obrigada. Não a estamos a ouvir, doutora. Não sei se tem o micro desligado.
Agora já me estão a ouvir, não é? Perfeito. Pronto, muito obrigada pelo convite, obrigada ao grupo de trabalho e obrigada também às minhas colegas e com quem diz tenho muito gosto em estar aqui convosco a contribuir na medida do possível para este debate sobre a residência alternada. Muito rapidamente, gostava de dizer que fico muito contente que estejamos a debater aqui esta alteração da lei. Devo dizer que estou ligada desde a reforma de 2008, na qual participei com a fundamentação sociológica, com uma grande mudança, entre outras, que foi a mudança e estou particularmente implicada nesta mudança porque fui eu que propus a alteração do conceito de poder paternal para o de responsabilidades parentais, no que isso exatamente significa de mudança do foco do problema das questões em divórcio, de se pensar o problema da dissolução da conjugalidade não se equivaler à dissolução da relação entre pais e filhos. E, portanto, aqui julgo que há aqui um problema conceptual que eu até chamo a atenção para que se insista na ideia de responsabilidades parentais, porque o sujeito da responsabilidade o alvo da responsabilidade é a criança e, portanto, é aí nessa dimensão que se deve ter o cuidado e, portanto, se dizer que a diferença entre ter o poder e, portanto, dá uma ideia de posse sobre a criança, enquanto ter a responsabilidade é justamente ter a responsabilidade no tornar a criança como um sujeito de direitos. Depois, por outro lado, penso que houve um caminho que se progrediu desde esta altura. Relembro que nesta altura, quando a lei surgiu por vários motivos, ela foi objeto de um veto do Presidente da República da altura, numa lógica muito conservadora, e que, entretanto, também houve grandes alterações em relação a esta. O panorama jurídico português conseguiu conhecer um conjunto de alterações que correspondem a um conjunto de alterações das concepções da vida familiar e que houve neste aspecto um grande progresso em Portugal relativamente ao que se pode dizer que se passou a ter uma concepção de família muito mais alargada. E nesta alargada no sentido de quem é que se aplica, de quem é que tem direitos, e nomeadamente disto aqui na questão dos direitos das crianças. Queria dizer que tenho, em relação ao problema da proposta da residência alternada, todo o acordo em relação já aos benefícios, ao que foi dito da residência alternada, simplesmente tenho questões quanto ao seguinte: na altura da aplicação da lei, como conhecem, o número 1906 diz da aplicação do regime de responsabilidades parentais conjuntas na vida, das questões mais importantes da vida da criança, o número 1 diz isso, diz que este é o regime preferencial, e depois o número 2 diz que ele não se aplica necessariamente em todas as situações, e que não se aplica em situações em que se imagina que ela possa ser contra o interesse das crianças, contra os direitos das crianças, ou contra o seu bem-estar. Ora, o que acontece justamente é que o que se notou, precisamente porque quando a lei surgiu havia ainda alguma resistência a esta ideia das responsabilidades parentais conjuntas e, portanto, a uma ideia ainda de lógica de prática de tribunais muito associada à questão ainda de uma ideia de guarda única, quase por automatismo, a guarda é dada à mãe. O que isso verificou é que ter-se passado para um regime que é o regime em alternativo também, pronto, a responsabilidade é dos dois, mas de uma forma também muito automática. E isto, portanto, e verificando-se que o número 2 tendia a não ser aplicado ou podia não ser aplicado em situações em que podia, evidentemente, o bem-estar das crianças estar em causa. E, portanto, eu chamo a atenção para a necessidade, de facto, de salvaguardar aqui, como já foi dito em relação à questão da escuta das crianças neste processo, e por outro lado, e da forma como ela é feita, e por outro lado das questões das situações em que poderá haver situações de violência ou maus tratos, e em que isso não é previsto, digamos, não está previsto que o regime tenha em consideração situações de exceção, chama a atenção para isto porque efetivamente a experiência mostra que muitas vezes o que acontece é que há aqui da parte dos tribunais muitas vezes uma não verificação. Lembro-me que em relação, por exemplo, às questões dos maus tratos das crianças foi várias vezes chamada a atenção para o problema de, na prática, os processos, por exemplo, o Tribunal de Família não ter os processos não estarem apensos no criminal e no Tribunal de Família, e isso ter dado alguns problemas em relação a medidas tomadas que não foram acauteladas. Portanto,
a residência alternada é efetivamente o regime que permite o maior acordo entre os pais, entre pai e mãe, e a distribuição dos tempos, mas acho que se deve simplesmente ter aqui alguma atenção em relação a estas situações de exceção que provavelmente beneficiariam de um registro específico na lei, que facilitaria o trabalho dos aplicadores da lei relativamente à interpretação de quais são as situações em que ela não deve ser aplicada. E acho que disse o essencial. Claro que tinha muito mais coisas para dizer, mas estou disponível também para haver aqui algum debate sobre este assunto. Muito obrigada, doutora Anália Torres, pela exposição que nos fez e pelo contributo que dá, que nos permite iniciar aqui uma segunda ronda com questões dos grupos parlamentares aqui presentes. E eu dou a palavra à senhora deputada Isabel Rodrigues, do grupo parlamentar do PS. Senhora deputada, em 4 minutos, tem a palavra. Obrigada, senhora coordenadora. Cumprimento as senhoras deputadas e cumprimento de forma muito especial as especialistas que hoje generosamente partilham connosco a sua visão sobre esta questão. Começando pela intervenção da doutora Taísa Viegas, achei muito importante que trouxesse aqui a visão das crianças, que é tantas vezes esquecida. Não temos uma grande tradição de participação da criança, prevemos já a sua audição, mas à semelhança do que aconteceu já com outras entidades que foram ouvidas por este grupo de trabalho, ficamos com a sensação de que há de facto aqui algumas arestas a limar no que respeita à audição da criança e, portanto, agradeço muito ter trazido essa questão. Como também agradeço à doutora Sofia Marinho e à doutora Anália Torres os contributos muito importantes que deram quando estamos a trabalhar no sentido de encontrar uma solução jurídica que, acima de tudo, permita cumprir o superior interesse da criança. E, neste sentido, queria dizer que o Partido Socialista partilha desta visão de que as responsabilidades parentais, o seu exercício está vinculado ao interesse dos filhos e a sua regulação corresponde, na nossa perspectiva, a um direito das crianças antes de corresponder a um direito dos progenitores. E é esta perspectiva que informa a proposta, a iniciativa legislativa sob a forma de projeto de lei que o Partido Socialista apresentou, ao considerar que a residência alternada será privilegiada apenas quando corresponda ao superior interesse da criança. O que vai um pouco também ao encontro relativamente à questão do seu exercício conjunto daquilo que a doutora Anália Torres suscitou e bem relativamente à questão do número 2, propondo, se eu entendi bem, uma especificação de algumas das situações em que não pode haver lugar a um exercício conjunto por se tratarem de situações que se entende que colocam por si só em crise o superior interesse da criança. Percebi também e agradeço os contributos da doutora Sofia Marinho no que tem a ver com a conformação do regime da residência alternada num sentido de melhor corresponder ao bem-estar da criança, que, se percebi bem, porque o som não estava da melhor forma, este interesse será melhor cumprido com um regime de pernoitas mais longas do que de pernoitas curtas. Julgo ter sido isto que entendi. Aquilo sobre o que eu gostava de vos ouvir em particular, por um lado, relativamente a questões que foram aqui colocadas pela doutora Taísa Viegas, do caso da audição da criança e da valorização de pareceres técnicos que, na nossa opinião, são muito importantes. A questão
da avaliação da capacidade parental para nós é fundamental. Nós não podemos sequer decidir sobre trabalhar com um cuidador no sentido de ele desenvolver um conjunto de competências ou melhorar um conjunto de competências sem sabermos se tem capacidade para esse trabalho ao nível da competência. E, portanto, aquilo que eu perguntava era, na vossa opinião, o que é que entendem que necessita de ser ajustado em concreto e que fatores estão por trás desta subvalorização destes pareceres técnicos, uma vez que a legislação inclusivamente convida a que o decisor, portanto o magistrado na sua decisão, se suporte nestes pareceres. Eu sei que já excedi o tempo, perguntava só, e sobretudo à doutora Taísa, pela experiência prática que tem, que tipo de situações e que tipo de conflitualidade na família, na sua opinião, leva a que não seja possível os pais chegarem a acordo quanto a este regime de exercício das responsabilidades parentais e de uma residência alternada ou não por parte dos filhos. Muito obrigada e as minhas desculpas. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento as senhoras doutoras que tiveram a disponibilidade e a amabilidade de nos dar os preciosos contributos, e foi com muito gosto que as ouvi, e queria colocar aqui algumas questões. Eu penso que a posição do PSD relativamente a isto é conhecida. Nós somos contra, tenho dito isto sistematicamente, nós somos contra qualquer presunção, princípio, privilégio, o que quer que seja, porque se trata da vida de pessoas, porque se trata da vida de crianças. Crianças que podem ir desde o recém-nascido até ao conceito de criança, portanto, até aos 18 anos. E quando se fala da vida de crianças, não se pode ter uma chapa 5. Portanto, daí nós somos contra qualquer regime pré-estabelecido, porque, desde logo, em termos jurídicos, uma presunção ou um privilégio impõe o ónus de inverter e de impugnar esse privilégio, essa presunção jurídica, o que significa que há desde logo um início de litigância que é desnecessária para o processo. Portanto, entendemos que isto também, para responder às três senhoras doutoras, a doutora Taísa, a doutora Sofia e a doutora Anália, que falaram, e por isso entendemos que aqui o que está em causa é o superior interesse da criança, isto a desigualdade, as responsabilidades parentais e na feliz expressão da lei de 2008, e que congratulo a senhora professora Anália Torres, aquilo que interessa é o superior interesse da criança, e não saber quais são os interesses dos pais e as conveniências. Sendo certo que esses interesses e as conveniências também não poderão deixar de ser tidas em conta, uma vez que são depois eles que ficarão com as crianças. Mas agora, muito rapidamente, para não esgotar o meu tempo, a doutora Taísa Viegas falou da questão da audição das crianças numa perspectiva, e disse uma coisa que me horrorizou. Porque disse, portanto, falou de dar voz às crianças que são silenciadas, absolutamente de acordo, com certeza que sim, mas disse que as crianças são ouvidas pelo juiz e depois são obrigadas a dizer em frente aos pais. Eu ando todos os dias nos tribunais, ou ando com uma frequência muito grande, há muitos anos, quase há 30 anos, e aquilo que tenho visto nos tribunais é que as crianças primeiro estão ao pé de uma psicóloga, depois essa psicóloga acompanha a audição das crianças com o juiz e com o Ministério Público, portanto, que é o curador de menores, e a grande questão que se está a colocar na doutrina e na jurisprudência é se os advogados das partes deverão estar presentes ou não. Porquê? Porque nós sabemos que as crianças são pequeninas e muitas vezes podem ser industrializadas, podem ser industriadas, podem ser manipuladas e, portanto, é importante que também haja ali uma ponderação, que ambas as partes estejam representadas.
mas não me recordo de ver a criança depois ser obrigada a dizer isso. Aquilo que os juízes fazem a seguir é repetirem, dizerem eles, juízes, aos pais e traduzirem, olha, nós decidimos isto assim, 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 e explicam porquê e não costumam reproduzir. Portanto, se a sua autora tem conhecimento disso, eu peço que aqui diga quem e em que tribunais tem conhecimento que faça isso, porque só denunciando as situações é que se consegue ultrapassar isso, até porque isso é contra toda e qualquer forma, inclusive é prevista na Convenção das Crianças, é contra aquilo que o próprio SES ensina e é contra a prática dos tribunais de família e menores. Portanto, gostaria de saber quem é que tem essa prática de a seguir obrigar as crianças a dizer. Falou também aqui das questões das avaliações individuais a pedido dos pais. Aquilo que nós muitas vezes, e eu concordo, mas temos que ter cuidado, porque muitas vezes o que é que acontece? Aparecem instrumentos de avaliação nos processos em que aparece uma avaliação de uma senhora psicóloga que nem sequer esteve em contacto com a criança, desde logo porque não teve autorização do outro progenitor para lá poder levar a criança, não é? Portanto, e por isso trata-se de um ato em que é necessário que os dois progenitores possam dar o seu consentimento. Eu tenho visto relatórios, tenho passado pela mão, de senhoras psicólogas que não falaram com a criança e que fazem o relato consoante a versão do progenitor e, portanto, isso vale o que vale, porque nos tribunais as partes estão em guerra, estão em litígios, estão em disputa. Portanto, é preciso, e refere aí muito bem, mas é preciso ter cuidado com isto. Quando faz quem avalia, e eu pergunto, e muito bem, pergunta muito bem quem é que avalia a questão da vinculação dos progenitores. Isto agora, genericamente, aquilo que, portanto, respondendo à sua doutora, mas também colocando esta questão às outras senhoras doutoras. Interessa saber qual é a vinculação afetiva que a criança tem, interessa saber qual é o progenitor de referência. Todos nós sabemos que o que seria ideal é que a criança, com o divórcio dos progenitores, ou com a separação, consoante o regime em que tenham estado juntos, que não seja o divórcio dos filhos, como é evidente. Mas muitas vezes sabemos que não há condições para isso. Eu pergunto, como é que alguém que, por exemplo, nunca cuidou da criança, não tem sequer... Senhora Deputada? Muito obrigada. Nunca tem sequer, só minha senhora Presidente, não tem sequer tempo de lazer e habituado a tratar da criança, como é que de repente se entrega esta criança a este progenitor? Por outro lado, também perguntar como resolver, e tenho insistido muito nesta tecla, a questão da tramitação processual do regime geral do processo tutelar cível, ou seja, da fixação provisória dos regimes das responsabilidades parentais. E, por fim, e para terminar, para dizer à doutora Anália Torres que, do meu ponto de vista, as alterações que a lei de 2008 fizeram, designadamente ao acabar com o divórcio de sanção, ao acabar com o divórcio litigioso e passando para divórcio sem consentimento do outro cônjuge, e com todas as alterações na lei, foram, do meu ponto de vista, as melhores alterações que há em muitos anos, seguramente a seguir ao 25 de Abril, a nossa legislação conheceu, porque foram absolutamente fundamentais, porque toda a gente sabe que o divórcio litigioso era apenas para se chegar a acordo relativamente à partilha e retirou-se um elemento muito grande do litígio das partes. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela tolerância de ter ultrapassado o ponto. Muito obrigada, Sra. Deputada Mónica Quintela. Para concluirmos esta primeira ronda, se entretanto não se juntar a nós mais nenhuma Sra. Deputada, eu podia também, esqueci-me de assinalar isso ao início, mas pedia aqui alguma tolerância às nossas convidadas, porque está a decorrer ao mesmo tempo plenário, então estamos aqui numa ginástica de tempo para conseguirmos estar em ambos os locais. E para terminar então a primeira ronda, dou a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar as colegas deputadas, membros do Grupo de Trabalho e, obviamente, as especialistas que aqui estão a colaborar connosco. Bem, eu queria começar por dizer que o projeto, a iniciativa do Bloco de Esquerda, fala efetivamente de uma preferência pela residência alternada, sempre que esta corresponder ao superior interesse da criança e colocando depois uma série de salvaguardas que consideramos neste momento que o artigo 1906 nomeadamente o 1906A, enfim, não acautela e que são situações que têm a ver com situações de maior conflito, que tenha por base a violência doméstica. Mas é verdade que, com todas as audições que temos tido até agora, ainda nos faltam bastantes, reconheço também que
sendo um processo de jurisdição voluntária, efetivamente, e como já aqui foi dito no início pela doutora Taísa, são situações que têm que ser avaliadas caso a caso, casuisticamente, e tem que ser, evidentemente, estudado e investigado a história de vida daquela criança, a história da família, os fatores de risco, as vinculações, enfim, tudo isso tem que ser avaliado para concorrer para a decisão do que o juiz ou que a juíza vai tomar. Portanto, é verdade que não é uma situação fácil. Ainda para mais, estamos, aliás, e também a doutora Anália Torres falou disso, que uma coisa é a intenção do legislador, e a intenção foi quando se fez a alteração do poder paternal para responsabilidades parentais e se introduziu também a questão da guarda partilhada. E a nossa intenção pode ser muito válida e muito legítima, aliás, o Bloco de Esquerda tem um projeto nesta área, portanto, com a melhor das intenções. Tenho algum receio que, como a experiência nos tem mostrado, como a doutora Anália Torres referiu, a prática nem sempre corresponda depois àquilo que o legislador pretendia inicialmente. E, portanto, acho que nós temos mesmo que ter muito cuidado e ter muito cuidado com estas matérias. Posto isto, também lembrar que nós estamos aqui a legislar para todas as situações que chegam a tribunal. São normalmente as situações de conflito ou as situações em que não há acordo, que normalmente refletem algum tipo de conflito, porque as que têm acordo são resolvidas nas conservatórias, felizmente agora. E destas que têm conflito, nem todas serão, evidentemente, mas muitas delas têm por base situações de violência doméstica e o Bloco de Esquerda considera que elas têm efetivamente de ser salvaguardadas mais do que o que estão a ser agora, porque a prática também nos mostra, a experiência mostra-nos que elas não estão a ser devidamente consideradas. Aquilo que eu queria perguntar, e porque nós estamos a legislar com base nesta ideia, que foi uma ideia, que é a ideia e o argumento principal, um dos argumentos principais da petição que deu origem a estas iniciativas todas, é que a prática dos tribunais ainda é, hoje, a da entrega da criança a um dos progenitores, maioritariamente a mãe. Ora, todas as audições que nós temos estado aqui a ter e os contributos que temos recebido, com pessoas que trabalham no terreno, dizem-nos essa não é a realidade agora. Neste momento, a realidade, a prática, a preferência já é a da residência alternada. Portanto, o que eu queria saber é se nós temos ou não temos dados, e perguntava se calhar isto especialmente às sociólogas que aqui estão connosco, se existem dados, se existem estudos que nos permitam dizer o que é que realmente está a acontecer nos tribunais, quais são as decisões maioritárias ou qual é a primeira escolha, é a residência alternada, ainda se entrega, como antigamente, automaticamente a criança, portanto, a residência da criança à mãe, ou de facto isto já está alterado? É porque nós temos que legislar com a realidade que temos e não com a realidade que achamos que temos. E, portanto, para isso são precisos dados concretos e estudos, e eu pergunto se isso existe. Para concluir, senhora deputada? Vou já concluir. Queria também perguntar, eu acho que foi a doutora Sofia Marinho que referiu sobre o superior interesse, enfim, não ter que depender do acordo dos pais, e por vezes é assim. Por outro lado, por outras vezes pode não ser. Porque a questão também se coloca quando não há interesse dos pais, e aqui eu acho que se os pais, pai e mãe, tiveram, duas mães, dois pais, seja o que for, tiveram aquela criança, têm responsabilidade sobre ela e têm que a ter. Mas uma coisa é aquilo que nós queríamos ou gostaríamos, outra coisa depois é a realidade. E qual é o superior interesse da criança, em que é que ele é concretizado, em que é que ele é respeitado, se a criança for forçada a estar com alguém que não quer estar com ela. E pode ser o pai ou a mãe. Portanto, esta questão também é importante. E mesmo para terminar, isto prende-se com a questão da vontade da criança, da audição da criança, e aqui dirijo uma pergunta à doutora Taísa, é se tem
alguns exemplos concretos, evidentemente sem identificar pessoas, claro, mas se há alguns exemplos concretos destas situações em que a vontade das crianças, que elas expressam uma determinada vontade e que ela não é respeitada, e o que é que acontece a seguir, quais são as consequências para esta criança. Eu não sei se a doutora Taísa acompanha estas crianças só neste momento anterior ou se continua o acompanhamento após e, portanto, o que é que acontece com essas crianças depois. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Cunha. Agradeço as intervenções das senhoras deputadas dos grupos parlamentares e para concluirmos então esta nossa sessão, eu devolvo a palavra pela mesma ordem às nossas especialistas que aqui colaboraram connosco durante esta audição e dou a palavra à doutora Taísa Viegas para, em até 5 minutos, responder às interpelações das senhoras deputadas e, no tempo que tem, usá-lo da forma que entender. E muito obrigada por ter estado connosco. Vão então tentar. 5 minutos é um desafio. Eu tomei nota aqui de algumas das questões. Talvez comece por aí. Relativamente à pergunta da senhora deputada do grupo parlamentar do PS, geralmente, quando estas situações da regulação das responsabilidades parentais chegam ao Tribunal de Família... Sim. Sim, ok. Também tenho a sensação que não, mas sim. Pronto. Geralmente estas situações, lá está, quando não há acordo, é quando o conflito entre os progenitores ainda está muito aceso. É claro que se aconteceu um divórcio é porque as pessoas não teriam a melhor das relações, senão a união continuaria, não é? Eu diria que o divórcio é uma das situações que mais exacerba pelo sentimento de luto, pelo sentimento de perda, e muitas vezes as pessoas prolongam esse sentimento depois para a regulação das responsabilidades parentais. Portanto, eu diria que o conflito conjugal muitas vezes continua na ótica dos filhos e é isso que impede aqui um acordo. Há de facto uma luta pelo poder e infelizmente é isso que eu assisto muitas vezes. Relativamente à outra questão, como é que podemos melhorar aquilo que eu verifico que acontece na prática, e obviamente eu tenho uma amostra clínica, não é uma amostra reduzida, mas teria que existir realmente aqui uma verdadeira equipa técnica de assessoria aos tribunais, nomeadamente aos tribunais de família, não é? Cada criança devia ter direito a ter a sua história realmente estudada, avaliada, as relações, as competências parentais dos progenitores avaliadas, a vinculação, a relação que a criança tem com cada um deles previamente à situação de dissolução do casamento. Portanto, eu acho que isso é absolutamente fundamental. Sem que a lei consiga garantir que cada criança tem direito a uma avaliação isenta e rigorosa, eu acredito que nós não conseguiremos realmente cumprir o superior interesse da criança. Passaria agora para a doutora Mónica Quintela e relativamente às audições das crianças, os exemplos que dei em que as mesmas são obrigadas a repetir o que disseram em privado, depois na frente dos progenitores, são exemplos do Tribunal de Família e Menores de Setúbal. Gostaria também só de fazer aqui uma referência ao que disse sobre os relatórios que os psicólogos elaboram por vezes sobre uma criança sem que sequer a tenham ouvido. O Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos prevê que um psicólogo possa avaliar e acompanhar uma criança sem autorização dos progenitores. Não é? Desde que o psicólogo considere que a sua intervenção cumpre o superior interesse da criança, é possível acompanhar uma criança menor sem autorização dos progenitores ou apenas com a autorização de um. Obviamente que o ideal, e é o que eu faço na minha prática clínica, eu tento, obviamente, envolver ambos, mas quando isso não é possível e considero que a minha intervenção com aquela criança e com aquele jovem é fundamental para o seu bem-estar, para o seu equilíbrio psicológico, eu mantenho a intervenção. Relativamente à questão da doutora Sandra Cunha, sim, eu verifico de facto que
ultimamente o que acontece é já esta presunção da residência alternada e quando tal não acontece é porque o Tribunal considera que há alguma evidência ou porque imagine que há uma distância geográfica entre os pais que não permite esta residência alternada. Pronto. Eu não quero, obviamente, dizer que todos os casos são mal fundamentados, mas sinto que é meu dever alertar-vos que muitas vezes é isso que acontece. E gostaria, sim, de dar alguns exemplos, obviamente salvaguardando a identidade, mas sim, e era assim que eu gostava de terminar, porque eu sinto que eu hoje vim mesmo para dar voz a estas crianças e a estes jovens. Manuel, 14 anos. Eu tenho medo da minha mãe. Ela é doida. Ela diz coisas horríveis sobre o meu pai e a minha madrasta. Eu não consigo dormir na casa dela. Tenho medo que ela entre no meu quarto e me magoe. Ela já me magoou muito no pescoço. Resposta da juíza. Oh Manuel, tem medo, compra um cão. Alice, 10 anos. Eu não conheço bem o meu pai. Ele nunca estava em casa quando era casado com a minha mãe. Ele irrita-se e grita muito. Também diz palavrões e eu não gosto. Fico nervosa e choro. Sinto-me sozinha. Eu também acho que ele bebe. Verbalização do juiz. Dê lá uma oportunidade ao pai. O que é que ele vai dizer aos amigos? Que a filha não quer estar com ele? Porquê? Vá lá. Não quero que o pai fique triste, pois não. Tenho também o caso do Gustavo, 4 anos, em que é exibido na audiência do Tribunal de Família e Menores um relatório de uma observação médica na urgência de um hospital, em que são descritos extensos hematomas nas pernas, compatíveis com agressões. A verbalização do juiz foi também o que são os hematomas. O que seria uma criança sem uns hematomas? E o Gustavo voltou ao convívio da progenitora, que era com quem ele tinha estado quando surgiram estes hematomas. Maria, 15 anos. Eu não quero conviver com os meus progenitores. Eles estão sempre bêbados, eles batem-se e chamam nomes e dizem coisas horríveis dos meus tios. Os meus tios são os meus pais. Eu fico muito irritada e nervosa. Conclusão do juiz, que ficou escrita. Não, verbalização do juiz, desculpem-me. Coitadinhos dos teus pais. Eles têm saudades tuas. Vamos dar uma oportunidade. E vais lá este fim de semana, pode ser? Era isto que eu queria transmitir. Nós incentivamos as crianças e os jovens a terem voz, a serem corajosos, a conseguirem dizer o que sentem sem medo. E o sistema não os protege, porque eles dizem isto e nada acontece. E continuam a ser forçados a conviver com os progenitores. Só para... São estas as vozes que eu sinto que diariamente são traídas pelo sistema jurídico, lá está, e que só uma avaliação casuística nos pode permitir impedir que isto aconteça. Termino com a Violante, que após a sua audição no Tribunal de Família, na consulta posterior que teve comigo, me disse: Taísa, já não bastava ser abusada pela minha mãe, agora também sou abusada pela juíza. Até quando? Até quando é que a parentalidade em Portugal se vai conjugar com o verbo ter, ter um filho, possuir o filho, e não com o verbo ser, exercer esta parentalidade na relação? Urge mudar esta realidade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Quem agradece somos nós, doutora Taísa, pela exposição que aqui nos trouxe, pela objetividade e pela clareza que são importantes para o nosso debate. E eu passo a palavra a quem nos acompanha por videoconferência, à doutora Sofia Marinho, a quem também renovo os agradecimentos pela disponibilidade em estar connosco, e lhe devolvo a palavra para, em até 5 minutos, fazer então a intervenção em resposta às interpelações das senhoras deputadas e, no tempo que entender, usá-lo da melhor forma.
Muito obrigada. Primeiro que tudo, eu gostava aqui de lamentar uma situação que é este foco nas situações de exceção, que ainda que seja importante legislar sobre elas, são uma franja pequena do universo dos casais que se separam e das crianças filhas de pais separados. E também para dizer, e mostra a investigação, que não me parece que estejam a legislar só para os casos que vão ao tribunal, até porque os casos que vão ao conservatório e que são lá resolvidos também são homologados pelo Ministério Público. Dito isto, tentando responder à senhora deputada do PS, e agradecendo as suas questões, eu vou-me centrar na avaliação de competências, ainda para mais porque sou socióloga, para fazer uma questão, quer dizer, retirando aquilo que pode ser considerado negligência, que já existe do ponto de vista científico alguns elementos para caracterizar, o que é que são as competências parentais? Isto porque não existe uma única forma de ser pai ou de ser mãe, não é? E aqui retomo também aquilo que têm tanto frisado, quer dizer, que é o ter uma atenção casuística a cada caso, não é? Por um lado, cada criança tem as suas necessidades e, por outro lado, quer dizer, há variadas formas de ser mãe e de ser pai e de exercer a parentalidade. Passando então às perguntas da senhora deputada Mónica Quintela, queria dizer que, ainda que não seja psicóloga, também acompanha a investigação e as publicações que são feitas na área da psicologia, para lhe dizer que a teoria do progenitor de referência já foi mais do que criticada, uma vez que a teoria da vinculação nos dias de hoje reconhece ou coloca a tónica na vinculação que é feita pelos dois progenitores, realçando que a criança vincula-se aos seus cuidadores, às pessoas que estão presentes no seu dia-a-dia, e, portanto, que não só se vincula a pai e mãe, como também, por exemplo, à educadora na escola, ou à professora ou ao professor. E aos avós também, e portanto não há um progenitor de referência, nem uma figura de referência para a criança, e portanto será importante que este princípio seja deitado fora. Por outro lado, a senhora deputada perguntou como é que alguém que nunca cuidou passa a cuidar. Ora, é importante ter em conta porque é que alguém nunca cuidou. E aquilo que me pareceu que estava a levar em conta é que este alguém que não cuidou é necessariamente um homem. Ora, o facto do homem cuidar ou não cuidar dos filhos, não é? Em primeiro lugar, depende do modelo de organização conjugal. E, por outro lado, o cuidar não é só mudar fraldas e dar de comer. Há um conjunto de práticas parentais que os homens fazem que também podem ser concebidas como cuidar. Por outro lado, a investigação que eu fiz mostra muito bem que os homens têm diferentes projetos na parentalidade após o divórcio, incluindo os projetos, as trajetórias em que passam a cuidar na residência alternada. E aprendem a cuidar na residência alternada e tornam-se pais presentes, atenciosos, tais como as mães. Relativamente à senhora deputada Sandra Cunha, no que diz respeito aos dados, de facto não existem dados sobre as regulações das responsabilidades parentais, nem por parte do Tribunal, nem por parte das conservatórias. Os únicos dados que nós temos, quer dizer, são dados de investigações qualitativas, também para referir que os dados que são apresentados pela Associação para a Igualdade Parental também não são representativos da sociedade portuguesa, porque se tratam apenas de um pequeno inquérito, e, portanto, realmente seria importante ter dados, não é? Ainda assim,
De facto, existem residências alternadas na sociedade portuguesa. A residência alternada está a ter uma grande aceitação. Isso mostra uma análise que eu fiz recentemente e que será sujeita à publicação brevemente, do inquérito às atitudes sociais da população portuguesa sobre as residências da criança. Tirando as pessoas com mais idade, a maioria da população portuguesa é a favor da residência alternada. Relativamente à questão do acordo ou não acordo, efetivamente nem uma criança nem um pai pode ser obrigada a dar-se mutuamente. Mas a questão coloca-se noutro prisma, parece-me a mim, ou noutro nível, que é a questão, a importância de pais e mães saberem, não é, que o interesse da criança é ter acesso ao envolvimento dos dois, e à partida não pôr um de lado, procurando-se assim diminuir precisamente o conflito ou os desacordos parentais. Por outro lado, há um dado que eu me esqueci de dizer e que quero dizer, que mostra a investigação que nos casos em que existe desacordo e algum conflito parental, conflito médio, digamos assim, ao fim de um ano da separação, esse conflito tende a acabar, principalmente porque se criam novas rotinas, e principalmente na residência alternada isto acontece, mas não só na residência alternada, não é? Criam-se novas rotinas de relacionamento entre o pai e a criança e entre a mãe e a criança, e isso leva a que, de alguma maneira, mesmo que as pessoas não gostem uma da outra ou não queiram estar muito em contacto uma com a outra, acabam por focar-se mais na criança do que propriamente no conflito. Pronto, espero que não ter ultrapassado o tempo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sofia, pelo seu contributo e também pela disponibilidade em trabalhar connosco nos projetos que estão em discussão. O seu contributo foi muito importante para a nossa discussão. E para encerrarmos então esta última ronda, eu dou a palavra à doutora Anália Torres, a quem também agradeço a disponibilidade para trabalhar connosco nesta fase de especialidade, e devolvo a palavra para, em até 5 minutos, responder às senhoras deputadas. Okay, e fazer vamos uma lá intervenção. tentar. Então, muito rapidamente. É muito importante perceber que, de facto, as situações de divórcio são situações, do ponto de vista emocional, sempre problemáticas e complicadas para todos os envolvidos, e evidentemente não são do interesse das crianças, ponto. As crianças não têm interesse em mudar de situação e, portanto, o que se passa é que elas viveriam evidentemente pior, vivendo, toda a investigação mostra isso, vivendo os pais estarem juntos apenas por causa delas, e portanto isto é o que está mais do que demonstrado, portanto mais do que quando a relação conjugal não funciona, é fundamental, de facto, que ela possa acabar sem que acabe a relação parental. E, portanto, a questão aqui é sempre, temos que perceber que a realidade sobre a qual estamos a legislar é, de facto, sobre um fenómeno que, do ponto de vista emocional, põe todos em xeque, digamos assim, todos em causa, e mesmo nas situações pacíficas, são sempre situações dolorosas, do ponto de vista afetivo e emotivo, porque é evidente que não é com facilidade que as pessoas desistem de um projeto que tinham inicialmente e que até envolveu ter filhos e projetá-los em conjunto, etc. Portanto, temos que perceber que também, como também já foi aqui dito, a pesquisa que eu fiz, nomeadamente, mostra claramente que de facto há uma situação conflitual que é essa, portanto, e que sobretudo os exemplos do tribunal são os mais claros, são aqueles que todos os outros que são pacíficos não chegam ao tribunal, portanto os tribunais são de facto uma minoria, só que é uma minoria muito ruidosa e nós devemos ter isso em consideração, ruidosa, complicada, e portanto quando se legisla deve-se ter em conta as situações da maioria, que neste caso até são silenciosas, e deve-se ter em conta estas que são mais ruidosas e portanto tentar para que a lei não promova ainda mais desarmonia, digamos assim, numa situação que já não é ela própria agradável. Portanto,
do ponto de vista, o que é que, por exemplo, os resultados mostravam? É que a situação no pós-divórcio há uma mudança de situação. E, por exemplo, aquilo que foi dito na minha pesquisa, isso é claríssimo, os pais homens, muitas vezes que não cuidaram, descobrem a relação com a criança porque estão finalmente sozinhos com a criança muitas vezes e descobrem no sentido em que a relação era muito mediada pela mãe, e muitas vezes não tinham uma relação singular com a criança, e quando estão com a criança à frente não só sentem a responsabilidade de ter que saber o que é que ela come ao pequeno almoço, como é que é o cotidiano, o que é que ela gosta, o que é que ela prefere, e isto, por exemplo, é uma situação que ajuda a criar uma relação. E quando de facto a situação continua sempre só com a presença da mãe ou com a parte da mãe, evidentemente que não ajuda a que esta relação se construa, e isto não é mau. É mau para a criança, porque naturalmente tem sempre lealdades relativamente ao pai com quem não está mais, e aproveito para dizer que nós temos que passar a falar aqui quando estamos a pensar em pais e mães e cuidadores, podem ser pessoas do mesmo sexo, e portanto que a questão também, ao colocar-se assim, colocamos, então, mas a quem é que deve ser atribuída a residência preferencial? É pensar que isto tem que ser resolvido assim, não é? Tem que ser resolvido partindo do pressuposto que há envolvimento emocional da criança em relação aos dois progenitores. É a situação mais comum, ainda que se zanguem muito naquela fase os dois progenitores, a mãe e o pai, ou os dois. A situação mais comum é a criança criar enlaços emocionais com os dois. Agora, precisamente no conflito, todas estas coisas se alteram, todas estas coisas, e muitas vezes até pode ser a situação em que as melhores pessoas nos piores momentos, e portanto, de facto, há situações muito negativas. Foi uma espécie de identificação do terror que fez a doutora Thais, e relativamente à qual eu acho que também o legislador não pode ficar indiferente. Portanto, nós temos que fazer aqui uma tentativa de encontrar, e por isso é que eu chamei a atenção de que os tribunais muitas vezes não estão preparados, não é por acaso que nós temos falado em muitas áreas, nomeadamente nas questões de igualdade de género, da importância da formação dos tribunais, que também para da formação das pessoas que estão nos tribunais, porque também para esta área as pessoas acham que sabem, quer dizer, que têm a sua intuição acerca do que é bom para as crianças, têm a sua intuição acerca do que é bom para os homens ou para as mulheres, e de facto muitas vezes desconhecem em absoluto, agem com os seus próprios estereótipos ou com os seus próprios preconceitos ideológicos, e de facto têm que ser assessoradas, como foi dito pela doutora Thais, nas situações mais complexas, têm que ser assessoradas porque não desconhecem, ou então têm que de facto ter mais formação do que aquilo que têm. E portanto, esta questão para mim é muito importante, que é de sabermos que estamos digamos, a aprovar ou contribuir para uma legislação que vai melhorar. Portanto, eu disse desde o princípio, acho que é muito importante também aperfeiçoar a legislação de 2008, portanto, adequá-la à situação e portanto, mas também garantir que através dela não se criam também situações de complexas e que no fundo não estão no espírito do chamado legislador ou legisladora, não é? Neste caso. Portanto, suponho que o mais importante, e portanto faço bastante força nisto, na questão de identificar, se possível, as situações em que a residência alternada não deve ser atribuída, que explicitá-las na lei facilitaria, porque, como já disse, relativamente à experiência anterior, o número 2 estava lá, era logo o número 2 e muitas vezes ele não era tido em consideração. Portanto, é este o meu contributo possível neste contexto, numa área que evidentemente é muito plurifacetada. Deixem-me só dizer assim, é preciso perceber que quem está, do ponto de vista da investigação, quem faz a investigação no terreno, e os sociólogos fazem isso, porque ouvem todos os lados, ouvem as violências, mas também ouvem as não violências e as tendências, digamos, mais frequentes. É preciso perceber que cada um de nós pode ficar com uma visão um bocadinho distorcida relativamente à parte do real que capta, e que por isso mesmo é que legislar não é fácil. Só quem não sabe e quem não percebe o que está em cima da mesa é que não percebe isso, mas deve ser sempre também ir acompanhando aquilo que é, a legislação deve acompanhar as transformações que entretanto são tidas, e neste terreno, estes últimos 12 anos em Portugal, e estou a referir-me em relação a 2008, que foi o ano da reforma, acho que se deram um conjunto de transformações que apontam no sentido global em que estas alterações legislativas estão a ser propostas.
Muito obrigada, doutora Anália Torres, pela exposição que aqui nos deixou, que é absolutamente essencial também aqui para o nosso trabalho de especialidade. Resta-me agradecer a disponibilidade das nossas 3 convidadas, pelo contributo que aqui nos deram, mas também a disponibilidade das senhoras deputadas em continuarmos estes trabalhos de especialidade para chegarmos a bom porto no final de toda esta discussão que vamos amadurecendo à medida que as reuniões vão passando, e esse é também o objetivo dos nossos trabalhos. E, portanto, desejar-vos um bom fim de semana e um bem-ajam a todas. Muito obrigada. Obrigada.